licença, pastor. Amados, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vou aproveitar que os irmãos já se encontram de pé e convidar-lhes a abrir as vossas Bíblias. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Quero ler com os irmãos rapidamente os versículos de 1 a 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. Aleluia. Depois da leitura nós fazemos as nossas considerações. Eu sei que os irmãos estão cansados, é uma semana já de jornada praticamente. Conversamos. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pode tomar os vossos assentos, queridos, em nome de Jesus. Amados do Senhor, como é bom estar neste lugar. Nós estamos em Petrópolis, servindo ao Senhor como pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Petrópolis, dirigindo a congregação de Correias, já há 15 anos, e servindo, auxiliando o nosso reverendo, a quem nós agradecemos a honra, a liberdade de estarmos aqui nessa noite, nosso amado pastor Timóteo. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Daniel e principalmente pela vida do pastor Otávio Sobrinho. Obrigado, pastor, que honra estar aqui nessa escola bíblica tão tradicional, tão conhecida, a Escola Bíblica do Rio de Janeiro. É uma honra e um privilégio da parte de Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade. Petrópolis está bem frio, viria uma caravana conosco, mas muita chuva, hoje desde pela manhã. Mas Deus tem guardado aquela cidade e mandado na medida certa, em nome de Jesus. Queridos do Senhor, sabendo que vocês estão estudando sobre o tema proposto para este ano, e como nós aqui estávamos participando desde a tarde, e vendo que os pastores que nos antecederam durante a tarde, muito usados por Deus, pastor Genaro, pastor Amorim, e sabendo que na quinta-feira à noite é um culto ao Senhor aqui, e orando ao Senhor, Senhor, ministra como estudo ou como sermão, sabendo que era um culto e os irmãos têm vindo à tarde, o Senhor colocou no nosso coração, não um estudo, mas poderíamos discorrer sobre vários versículos, mas entendendo que vocês têm estudado na parte da tarde durante toda a semana, quero ministrar-lhes conforme o Senhor colocou no meu coração em forma de sermão. Tá bem, amados? Sei do tema, onde ele se encontra, mas o Senhor colocou esta passagem no nosso coração, que também não foge do tema. Estamos dentro do tema, e é um tema que nos chama muito a atenção, amados, nos chama muito a atenção. Essa passagem que nós lemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo trata Timóteo como um filho amado, ele chama como filho amado no primeiro capítulo, ele chama Timóteo dessa forma. Quero ressaltar para a igreja que Paulo está preso.
quando ele escreve essa segunda carta. Mas eu quero abrir um parêntese e diferenciar da primeira prisão. A primeira prisão era uma prisão domiciliar, se os irmãos me entendem. Esta segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está num calabouço, e olha o que os estudiosos dizem: num calabouço, num lugar escondido. Como o senhor afirma isso, pastor? Que no capítulo de número 1, versículo 17 diz: ando antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado. Olha agora o que ele diz: me procurou e me achou. Não era em qualquer lugar fácil de achar. Tiveram que procurar Paulo. Então, a consequência dessa, as características dessa segunda prisão totalmente diferente da primeira. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o caráter que a carta é escrita. Parece que Paulo está com pressa, e ele escreve ela em caráter de urgência. Nós vamos dar uma olhadinha sobre isso. E por que Paulo escreve em caráter de urgência? Irmãos, chamo a vossa atenção que parece que Paulo está vivendo os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. Como assim, pastor? No capítulo de número 3, ele cita assim, dias trabalhosos. E porventura, não estamos vivendo esses dias? Dias perigosos, principalmente para nós, como servos do Senhor, principalmente para a igreja do Senhor Jesus. Dias iguais ao que nós estamos vivendo hoje. Nunca houve, irmãos, tanta informação disponível. É verdade ou não é? A tecnologia está aí. Nunca houve tantas novas revelações. Nunca houve, me perdoe, tantos falsos mestres ensinando falsos ensinos. E se você me permite, eu quero completar. Dias de tanta facilidade para o pecado. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu ressaltei que parece que Paulo está vivendo conosco hoje. Não é isso que nós estamos vivendo? E o Senhor colocou no meu coração uma preocupação em orar. E eu sei que os irmãos oraram por quem escolheu o tema, pelo tema, mas o Senhor colocou uma preocupação no meu coração de orar por cada crente. Por quê, pastor? Porque muitos estão abandonando os caminhos antigos. É isso mesmo, irmãos. Estão relativizando a santidade. Estamos desprezando, irmãos, os costumes cristãos. Estamos trocando as verdades de Deus por um evangelho moderno, um evangelho emocional, de emocionalismo. E pior, um evangelho sem cruz. Essa palavra é para mim, tá bom, amados? Um evangelho sem cruz. Não se vê mais pregar sobre a cruz, sobre o amor. Mas a igreja de Cristo, irmãos, nós não podemos perder as nossas raízes, aleluia. Não podemos deixar de olhar, aleluia, os nossos pioneiros, o nosso tradicionalismo. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, aleluia. E Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja que está vigilante à sã doutrina. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, bendito é o nome do Senhor. E Paulo, irmãos, já próximo da sua morte, ele escreve a Timóteo com urgência. E ele fala para Timóteo:
Permaneça firme, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. E ele vai mais adiante: defenda a sã doutrina, Timóteo. Não foi isso que nós lemos, irmãos? É as recomendações que um obreiro mais experiente passa para um obreiro mais novo. Aleluia, aleluia. E ele diz isso porque naquela época, como hoje, a sã doutrina estava sendo rejeitada. Aonde o senhor me prova isso, pastor? Nós lemos o capítulo 4, olha para você ver o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está sendo abandonada, irmãos, está sendo rejeitada. E por que rejeitam a sã doutrina? Porque a sã doutrina, ela confronta o pecado. A sã doutrina chama-nos ao arrependimento. A sã doutrina nos ensina a renunciar. Aleluia. A sã doutrina nos chama à santidade. A sã doutrina nos chama à cruz de Cristo. Aleluia. Precisamos, irmãos, precisamos, igreja, preservar essa sã doutrina até o fim. Aleluia. Até ouvirmos o soar da trombeta. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, muitos hoje querem um evangelho sem compromisso, querem um céu, infelizmente, querem um céu sem santidade, querem promessa sem compromisso. Oh meu Deus, tem misericórdia. Promessa sem renúncia. Querem um púlpito, às vezes sem Bíblia. É duro, mas é necessário nós voltarmos a nossa atenção para isto. E só o Senhor para ter misericórdia sobre a nossa vida. Às vezes querem um fogo, mas um fogo sem arrependimento. E um avivamento de igreja não se mede por quantos pulam na igreja. Não é isso não, irmãos. Avivamento não se mede dessa forma. Avivamento se mede pelo conhecimento da palavra que a igreja tem. Avivamento se mede pela santidade da igreja. Oh glória. É assim que se mede um avivamento. Aleluia. Oh glória. Oh Jesus de Nazaré. Estamos vendo, irmãos, infelizmente umas heresias modernas, sabe? Que aparecem no meio da igreja. E que, como assim, pastor? Irmãos, relativizando, uma relativização do pecado. Ô pastor, fala mais fácil um pouco. Eu sou um homem simples, usando uma expressão. Não gosto dessa expressão. Isso não tem nada a ver. Já ouviram isso? Não, isso aí não tem nada a ver. Isso é banalizar a santidade, irmãos. Banalizar a santidade. Isso é relativizar o pecado. Estamos vivendo o dia de um desprezo pelos princípios bíblicos. Desprezo, irmãos. Estamos vendo profetas que negociam a fé. Oh Jesus. Queridos do Senhor, deixa eu fazer um alerta. Amados, a Bíblia continua verdadeira e o inferno continua existindo. E não podemos fugir disso. Aqui está a palavra de Deus. Ela não mudou e ela continua a mesma. Continua sendo verdade na nossa vida. E deixa eu alertar a igreja. O pecado continua separando o homem de Deus. Assim como aconteceu lá no princípio. Mas eu preciso também dizer que Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua curando, Jesus continua transformando aqueles que têm compromisso com Ele.
Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Precisamos, irmãos, mais do que nunca, reafirmar as nossas raízes. Aleluia! Nós precisamos, amados, voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos, irmãos, voltar à santidade. Aleluia! Precisamos, amados, reafirmar nossas raízes. Oh, glória a Deus! Oh, bendito é o nome do Senhor. E eu digo isso com muito carinho, com muita reafirmar as nossas raízes, irmãos. Aleluia! Voltar às raízes. Não se trata de viver aprisionado ao passado, não, irmãos. Voltar às nossas raízes trata de impedir que o futuro da igreja seja construído sem fundamento. Não entendi, pastor? Eu te ajudo. Vamos nos preocupar com nossos princípios. Vamos nos preocupar com a sã doutrina. Porque senão, aonde a igreja vai chegar? A hora que chegam nossos filhos para congregarem, a idade de batismo nas águas, de serem membros da igreja, aí vai ser uma igreja sem fundamento, se nós não cuidarmos, se não voltarmos à sã doutrina, se não cuidarmos das raízes, se não cuidarmos das nossas raízes, irmãos. Oh, Jesus, oh, glória a Deus, aleluia. E deixa eu alertar a igreja, nós não temos que ter vergonha dos nossos fundamentos, não, irmãos. Não temos que ter vergonha de jeito nenhum. E quais são nossos fundamentos, pastor? Quais são as nossas raízes? Você quer ver uma coisa? Eu quero testemunhar aqui, ó, oração no altar, como nós vimos aqui antes de começar o culto. Não sou contra, mas alguns lugares tiraram as cadeiras da igreja. E eu fui ministrar um dia, não vou dizer a igreja, e fui a convite de um ex-membro da Assembleia de Deus. E cheguei lá, ela me recebeu, porque o convite foi dela, liderava as irmãs, uma outra denominação. Ela disse: sabe o que eu mais sinto saudade, pastor? Que eu não vejo nenhum dos meus líderes, nenhum dos meus pastores orando lá no púlpito antes do culto. Eu sei que aqui tem, porque em Petrópolis o nosso pastor colocou também. Já tem mais de 8 ou 10 anos que nós orávamos no gabinete com ele toda sexta-feira, das 17 às 18 horas. O gabinete ficou pequeno, nós fomos para o salão Daniel Berg. E hoje é 15, 20 pastores toda sexta-feira, das 17 às 18 horas. E quando começa o culto, aqui quem abre a oração é sexta-feira. E todos os pastores que estão lá vão para o púlpito. E eu peguei aquilo para mim, um ensinamento. Ninguém começa o culto em Correias se não puder orar 15 minutos antes do culto. E na terça-feira vamos orar juntos, como o pastor nos ensinou. E ela declarou para mim: eu sinto falta de ver meu pastor orando lá no púlpito, porque não tem cadeira, não tem mais lugar. Isso é raiz. Obreiros, vê o pastor aqui orando pela igreja, orando pelo ministério, orando por mim. Ah, pastor, pode orar em qualquer lugar, mas aqui é espelho, aqui é exemplo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então oração, irmãos, é raiz. Você quer ver uma outra coisa? Leitura bíblica diariamente. É verdade ou não é? Temor de Deus nós temos que ter no nosso coração. Eu tenho 57 anos, mas lembra antigamente? Você ia para vigília, ia até vigília, eu gosto de vigília, correr. Mas quando a gente ia para a vigília, a gente tinha tanto medo, porque Deus falava, Deus usava os vasos. A irmãzinha do coque, eu pedia perdão dos pecados para ir para a vigília, com medo de ir para a vigília, e o Senhor revelar o pecado.
Vai falar que você nunca fez isto? Isso é raiz, irmãos. Isso é fundamento, irmãos. Isso é fundamento, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Reverência no culto é outro fundamento. Aleluia. Costumes cristãos que glorificam a Deus. Ah, pastor, se eu falar de costume, ô irmão, eu concordo que costume não salvam, mas testemunha valores espirituais. Testemunha ou não testemunha? Se você falar para que costume o quê? Costume não salva ninguém. Eu concordo com você, mas o costume, os bons costumes, testemunham valores espirituais na nossa vida. Não foge disso, irmãos. Não foge, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A igreja não pode perder as suas raízes, irmãos. A igreja não pode perder suas raízes espirituais. Uma árvore sem raiz, ela cai. Cai, irmãos. Eu morei na roça até meus 17 anos e 8 meses, até passar num concurso público. Meus pais ainda moram lá. Vou nem falar o nome da cidade, que eu acho que não tem nem no mapa. Mas é Zona da Mata Mineira, uma cidade chamada Quiricema. Vou falar uma cidade mais famosa que você vai saber onde que é. Viçosa, onde que tem uma universidade federal. Agronomia, veterinário, é lindo. E é ali que nós moramos. Meus pais ainda moram lá. Meu pai, um pastor wesleyano, minha mãe, 87 anos de idade, ainda dirige CVC e vai jubilar dia 30 de junho, uma terça-feira, com 87 anos de idade. Irmãos, e eu cresci trabalhando, tirando leite, sabe, limpando palhada. O que é palhada, pastor? Você não deve saber não, mas é um lugar onde tem arbustos que vai virar pastagem ou vai virar uma plantação. E lá em casa tinha trator e tobata. Trator você conhece, tobata pode ser que você não conheça. Tobata é um microtrator, você não anda em cima dele. Ele tem um guidão grandão e você vai ali atrás dele. E eu com 10, 11 anos, eu dirigia tobata. E quando meu pai falava assim, lá em casa nós somos 12 filhos, agora 11 que nós perdemos o ano passado, servo do Senhor, presbítero aqui em Xerente, uma empresa aqui, um probleminha no pâncreas, o Senhor levou ele, 39 anos. Mas aí, meu pai dizia, Joel, vamos limpar tal palhada. Eu perguntava para ele, pai, eu levo o trator ou eu levo a tobata? Ele falava assim, meu filho, pega o cavalo e vai lá olhar qual tipo de árvore que tem. Sabe por que ele me mandava ir lá olhar? Porque quando eu chegava lá eu encontrava a tajuba, o angico, a amendoeira. A amendoeira você conhece. A tajuba, ela não é tão grande. Ela chega a 8, 9 metros. Mas a raiz dela dobrada. Se ela tem 8, 9 metros para cima, ela tem 14, 16 metros de raiz. Aí eu olhava o angico, 2 vezes a altura dele. O angico cresce, chega a 20 metros, então ele tinha mais 20 metros de raiz. Mas eu encontrava palhada com outras árvores. Eu encontrava palhada com pé de coco. Eu encontrava palhada com pé de coco, com aquele menorzinho. Eu encontrava palhada com mamão, com moita de bananeira. Aí eu ia lá e falava, pai, tem mamão, tem bananeira, tem isso, aquilo. Então pode levar a tobata. Raízes rasas. Com a tobata, o trator pequenininho, eu arrancava, amarrava a cordinha e tinha que ter a técnica. Se a árvore tinha 10 metros, tinha que ser 15 de cordinha, de corrente, porque a árvore ia tombar em cima da tobata, mas ela não podia pegar o equipamento. Tinha que saber isso. E eu via que as raízes eram menores, eu ia de tobata. Mas quando era o angico, quando era a tajuba, quando era a amendoeira, tem alguma amendoeira na sua casa, na frente da sua casa, na calçada? Você pode preparar a tubulação do vaso que ela vai entrar, porque a raiz da amendoeira, onde ela acha, ela vai arrebentando a calçada, e ela vai longe, 15, 20 metros, você deve já ter visto isso na rua.
E aí, para mim arrebentar a amendoeira, para eu deitar o angico, eu tinha que ir com um trator. E às vezes, se o angico fosse muito antigo, eu tinha que pedir o trator do meu tio Laurindo, na propriedade vizinha, 2 tratores para arrancar uma árvore. Agora, quando a raiz era submersa, um pé de mamão era mole, eu arrancava a catobata, às vezes arrancava na enxada na mão. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Conservar a sã doutrina é ter a raiz do angico, é ter a raiz da amendoeira, aleluia. Árvore com raiz profunda, ela não cai. Acho que o pastor Genaro disse aqui hoje à tarde, é como a palmeira, a Bíblia diz sobre ela, vem o vento e ela vai lá embaixo, ela entorta, mas quando passa a tempestade, ela está de pé de novo. Conservar a sã doutrina é ter raízes profundas, é estar de pé, mantendo os fundamentos da igreja. Aleluia. E o tema proposto esse ano é exatamente isto. Aleluia, a igreja não pode perder as suas raízes. Um crente sem fundamento, ele se perde. Uma igreja sem doutrina, ela perde a presença de Deus. É verdade, irmãos. Aleluia. Quando um crente perde o temor, logo ele perde o limite. Não entendi, pastor. Quando ele perde o limite, o pecado vai entrar na vida dele e vai fazer o que ele pretende fazer. Quantos estão entendendo essa palavra pesada? Mas eu disse para você que era para mim. Pode dar um glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus está nos chamando nesta noite, Deus está chamando a sua igreja. Volte ao altar, volte às raízes, volte aos fundamentos, aleluia, oh glória a Deus. A igreja de Cristo precisa voltar ao centro. E qual é o centro da igreja, irmãos? É Cristo Jesus, é Cristo, aleluia. Nós não fomos chamados para seguir modismo espiritual. Modismo espiritual. Nós somos chamados para seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Nós não fomos chamados para tirar púlpito e colocar tambor, para não sei o quê. Nós fomos chamados para seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca mudou, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Por quê, pastor? Porque hoje existem muitos evangelhos. Evangelhos sem cruz, evangelhos sem arrependimento, é verdade ou não é? Evangelho sem renúncia, e vai por aí afora. Mas o verdadeiro evangelho ainda diz: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, disse o nosso mestre, disse a nossa bússola, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está voltando, minha igreja. Jesus está voltando, meu irmão. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo está dizendo: não para, Timóteo, continue pregando, porque o fim está próximo. E Paulo nos recomenda isso, irmãos. Sinais da volta de Jesus estão aí. Só não enxerga quem não quer. Esfriamento espiritual. Já notou, irmãos? Está tão difícil pastorear. Apostasia. Tudo isto está na palavra do Senhor. Inversão de valores. Não vamos nem entrar nisso não, só Jesus na causa. Amor ao pecado, irmãos. Amor ao pecado, pastor. Isto. Perseguição à verdade. Temos visto isso por aí, não tem, irmãos? Está tudo aí. Deixa eu falar uma coisa para você, dizer um alerta. A volta de Jesus não é teoria, irmãos. Fica vigilante. A volta de Jesus é uma realidade. Quem está aguardando Jesus para hoje, irmãos? A igreja precisa despertar, aleluia. Temos muitos que estão desapercebidos, aleluia. Tem crente desapercebido, e eu vou falar, tem altares às vezes abandonados, a gente, aleluia, perdendo a comunhão com o Senhor.
É difícil falar isso, irmãos. Aleluia. Tem pessoas brincando com o pecado, esqueceram a sã doutrina. Mas hoje o Espírito Santo orientou os pastores que oraram, e o Senhor direcionou o tema, aleluia. O Espírito Santo nos chama, voltemos às origens, voltemos ao primeiro amor, voltemos à verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade liberta. Oh, glória a Deus. Nunca foi tão necessário conhecer a Bíblia, nunca foi tão necessário. Aleluia, aleluia. E quem não conhece a Bíblia, irmãos, me perdoa, quem não conhece a Escritura, facilmente é enganado, vai por ventos de doutrina, uma hora está aqui, outra hora está lá, nenhuma igreja serve para ele. Estou há 15 anos numa congregação, não vou citar nome, mas tem uma irmã lá em Corrês, pediu. E ela, nesses 15 anos, ela já passou por 9 igrejas, e agora voltou para correr novamente. Ah, pastor, estou de volta. Eu falei, irmã, eu sabia, eu nem tirei o seu nome do hall de membros, nem devolvi seu cartão para a sede. Ainda vou lá renovar ele para a senhora, porque eu estava aguardando a senhora. E hoje de tarde foi falado aqui, irmãos, pastor Genário dizendo, pastor Amorim, melhor dizendo, falando que alguém chegou para ele e falou, pastor, eu vou procurar uma igreja perfeita para mim. Aí ele disse, se você encontrar, me chama para ir para lá, que quando eu chegar lá, ela vai ser imperfeita, porque nós somos imperfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos. Oh, aleluia. Deus está no nosso meio nesta noite, irmãos. Deus está neste lugar, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Não brinque com o pecado. Então sempre é necessário ter o conhecimento da palavra do Senhor. Jesus vem buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja vigilante, uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja comprometida com a sua palavra. Não vacile nisso, irmãos. Faça o seu devocional. Como assim, pastor? Não, eu saio muito cedo, eu não tenho horário para mim fazer o devocional. Eu chego 11 horas da noite, pastor, e saio às 6. Tá bom, meu filho, o que você fez de meia-noite às 6 da manhã? Aí, você pode acordar mais cedo um pouquinho. O Deus que te salvou, o Deus que te tirou do lamaçal do pecado, Ele merece a nossa dedicação. Aleluia. Não esmoreça no seu devocional. É muito comum quando vai chegando época de final de ano. Aí, pastor, eu vou passar final de ano em tal lugar, final de ano em tal lugar. Irmãos, eu coloco nos grupos da congregação de Correias, não esmoreçam no vosso devocional. Crente às vezes vai para a região dos lagos, não é pecado não, irmãos. Viajar, tirar umas férias, leva a família inteira, trabalha, vocês merecem. Mas ele acha que tirou férias de Deus também. Não esmoreça no seu devocional. Vai viajar, pega a Bíblia, coloca lá, meu filho, coloca, na mala não tem mais lugar, coloca na porta do carro. Não tem mais lugar, não estou de carro, pastor, leva ela na mão. Muito tempo nós fomos conhecidos como os Bíblias. É verdade, não é? Isso é voltar às raízes. Não sou contra a tecnologia, seu tablet, seu iPhone 17, amém. Você pode ter a Bíblia onde você quiser, mas carregar ela ainda te dá uma identificação com o reino dos céus. Lá em Correios eu ensino os irmãos, não confie na informática, esse negócio falha um dia. Então carrega o kit crente. Kit crente, uma Bíblia, uma harpa e um lenço. Aleluia. A Bíblia você vai meditar como estamos agora. A harpa, pastor, cadê o pastor Moisés? É para cantar os louvores que adoram o nome do Senhor. E o lenço? Para quando o Espírito visitar o teu coração. Aleluia.
Até isso eu quero falar nesta noite. Uma igreja quebrantada é uma igreja que agrada o coração de Deus. Uma igreja que chora na presença dEle. É manter firmes as raízes, a sã doutrina, aleluia, que vai nos conduzir aos céus. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh Senhor, nunca anda sem seu kit crente. De que você chegar na igreja, faltar luz, o computador deu pane, não deve ter o reserva. Você vai precisar da sua Bíblia, você vai precisar da sua harpa. E todo culto eu estou orando a Deus para você usar o seu lenço. Quantos recebem essa palavra? Aleluia, voltemos à origem. O Espírito Santo nos chama hoje, aleluia. Voltemos ao primeiro amor, aleluia. Voltemos a nossa visão para a verdade, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, preservar tudo isso até o fim. E preservar a sã doutrina é combater as heresias desses dias. Que heresias, pastor? Como é que combate essas heresias? Está por aí, irmãos. Conhecimento da palavra. Um bom conhecimento da palavra. Tiver a oportunidade, faça o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Comprar ações, pastor? Não. Comprar ouro que está muito caro? Não. Comprar? Não. Entra no seminário e vai estudar a palavra de Deus. Pastor, mas eu podia fazer um Senai, um Senac, um outro curso profissionalizante? É verdade, não deixe de fazer não. Vai cursar uma faculdade, os jovens. Se você, irmão, está na reserva igual eu estou, querido, depois da reserva já fiz 2 faculdades. Não vou aplicar em nada, mas ganhei conhecimento, ainda preguei de Jesus ainda para os meus colegas. Então um perigo muito grande para os nossos jovens, me perdoe falar. Nossos jovens têm que manter a sã doutrina. Eu chamo os adolescentes lá, a esposa que está ali, esqueci de falar dela. A minha esposa é a esposa do meu irmão negro, me permite, isso aqui é uma joia, nós estamos juntos. Onde que está um, está o outro. Irmã Lênia e a irmã Silene, que é a minha esposa, estão ali. E a irmã Silene lidera os adolescentes lá em Correias, 40 adolescentes. E eu chamo eles porque eles vão crescendo, sabe por quê? Porque eu notei que quando nossos jovens entravam na faculdade, eles se desviavam da presença do Senhor. Vê se, só lá em Petrópolis que acontece isso, aqui não acontece não. Mas vê se não é verdade. E o Senhor colocou no meu coração, orar pelos adolescentes. Eles precisam, tem que fazer a faculdade. Mas desculpe, irmãos, não sei o que está acontecendo. Um período, 6 meses da faculdade, já se desviaram. Aí eu chamo e começo a aconselhar. E sabe o que eu ensinei a eles? Todo domingo eu pergunto: Raíssa, Fernando, o Espírito Santo está indo com você para a faculdade? Está indo, pastor. Então vai dar certo. Oh glória, isso é manter a sã doutrina, irmãos. Se vocês não observaram isso, observem. Nossos jovens vão para a faculdade, se desviam. Precisamos orar sobre isso, irmãos. Então, para combater as heresias, escola dominical, incentive-os a vir para a escola dominical. Minha mãe, 85 anos, sabe o que ela fala? E eu cresci ouvindo isto. Crente assíduo, crente criado na escola dominical, jamais se desvia da presença do Senhor. Marca isso para você ver, se não é verdade. Sermão de culto é uma benção, maravilhoso, mas o que sustenta crente na presença do Senhor é a palavra de Deus, é o ensino. Vem para a escola bíblica do Rio de Janeiro, vem para a escola bíblica dominical, vem para o culto de terça. Eu tenho certeza que as suas raízes serão como as raízes da árvore angico, serão profundas, e você não vai se desviar da presença dele. Oh glória, oh aleluia. Então, conhecimento da palavra. Quem não conhece a palavra se torna uma presa fácil do mundo. Combate heresia com conhecimento da palavra. Uma outra coisa, mantenha a sua vida de oração. Crente que ora, ele discerne entre o certo e o errado. Vê se não é verdade.
Deus revela. Deus mostra para ele quando está praticando qualquer coisa de erro. Por quê? Porque ele é um crente que busca a direção de Deus. Uma outra coisa, mantenha a sua comunhão. Como assim, pastor? O isolamento enfraquece a nossa fé. Mas é tão difícil vir para a igreja, é tão difícil vir para a escola dominical, domingo de manhã. É o único dia que eu tenho, irmãos. Mortifica a tua carne, mantenha a sã doutrina, vem estudar a palavra de Deus. Você tem que ver Petrópolis domingo de manhã. E parece que é a melhor hora de sono, irmãos, mas é hora de jogar as cobertas para cima e nos aquecer pelo Espírito Santo e pelo ensino da palavra. Não fuja da verdade, pregue a verdade. Às vezes a verdade incomoda, mas a verdade ainda liberta. Oh glória! A verdade pode incomodar, mas a verdade nos liberta, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória, oh Jesus, aleluia, aleluia. O mundo em que vivemos, irmãos, ele mudou muito. As opiniões mudaram, muitas coisas mudaram, mas eu quero te fazer um alerta: a palavra de Deus não mudou, aleluia. Mudaram os homens, mas a palavra de Deus continua a mesma, e o Deus que nós pregamos continua o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro. Oh glória! Por que não crer em milagres? Por que não crer em milagres? Toda quinta nós fazemos um culto com propósito. Esse mês de maio, hoje, está lá o meu companheiro pastor Raimundo, uma pérola, uma joia. E qual é o propósito desse mês, pastor? Estamos orando pelas mães e pelos filhos. Como o inimigo tem atacado a mente das crianças, irmãos. Como o inimigo tem atacado a mente das crianças. Crianças de 3 anos aprendendo ainda a falar, dizendo coisas para os pais, e os pais chegaram com os olhos arregalados no gabinete pastoral, onde a gente auxilia, fala: calma, orem pela mente do filho de vocês, e clame: blinda a minha mente do meu filho, Senhor da glória. Como o inimigo tem atacado ultimamente a mente das nossas crianças. Traga para a escola dominical. E às vezes a gente quer, não, deixa ele em casa que é melhor. Na igreja, é melhor ele estar na igreja andando, dando trabalho à tia da salinha, do que ficar em casa na frente de desenhos que não prestam, que estão ensinando loucuras aos nossos filhos. Cuida dessa geração, igreja, aleluia. A igreja, nós não podemos negociar a verdade para agradar essa geração. Ou então nós vamos perder. Se nós negociarmos com nossos filhos, com nossos adolescentes, nós vamos perder essa geração. Então a igreja não pode negociar a verdade. Ensina-lhes a verdade. Prega a verdade. E para finalizar, que eu sei que vocês estão cansados, e nós temos que voltar para Petrópolis hoje ainda. Escuta, hoje Deus procura homens, mulheres de Deus, que não negociam a verdade. Hoje Deus procura homens e mulheres que olham para o céu, se voltam para Deus em oração e digam para Ele: eu permanecerei fiel, eu permanecerei firme na sã doutrina, eu vou zelar, aleluia, pela sã doutrina, eu não abro mão da verdade, aleluia, eu permanecerei firme na oração, eu permanecerei firme nos meus princípios. Oh irmãos, ainda vale a pena ser santo, ainda vale a pena manter os joelhos no chão, ainda vale a pena conservar os princípios bíblicos. Oh aleluia. E esses princípios que nos vai levar à salvação eterna, irmãos, observando a palavra de Deus a todo instante, que nos vai levar à salvação eterna. Quem está com as raízes profundas, quem está arraigado em Cristo, ele não cai. Quem está firmado na rocha,
ele não cai. Meus últimos conselhos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração: não é hora de brincarmos de ser crente. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Não é hora de vir para a igreja: o pastor precisa me ver, meu líder precisa me ver, a minha regente da União Feminina precisa me ver. Aleluia, não é hora de pensarmos assim, aleluia. É hora de permanecermos fiéis, aleluia, porque o Senhor vai olhar lá de cima e vai dizer: ainda há remanescentes fiéis. O Senhor vai olhar lá de cima e vai dizer: ainda há joelhos dobrados, aleluia. Ainda há quem zele pela sã doutrina, ainda há crentes, ainda há filhos meus, diz o Senhor, que não negociam a fé. Oh, aleluia, Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Eu sei que essa semana você está recebendo de Deus. É uma palavra simples, mas é uma palavra que foi o Senhor que colocou no meu coração. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, porque é pestana ainda lendo a Bíblia, é joelho dobrado, é boca no pó, que o Senhor nos revela a sua palavra, aleluia. Não sou contra a tecnologia, mas eu sou meio antigo, eu sou ainda da boca no pó. Senhor, o que o Senhor tem para a sua noiva, o que o Senhor tem para a igreja nesses dias? Com muito carinho, irmãos, receba essa palavra no seu coração. Fique com esta palavra simples, mas eu tenho certeza que veio da parte de Deus nesses 40 minutos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pense nisto, querido, aleluia, para ver se não é verdade. Jesus está voltando e é hora de nós permanecermos guardando a sã doutrina. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te guarde. Deus nos livre das heresias que tem vindo sobre a igreja. Deus guarda a nossa vida. Deus guarda a nossa família. Deus guarda a nossa mente. Deus guarde os nossos filhos. Aleluia. Até que Ele volte. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia.